Então seja bem-vindo ao Desejo Imediato. O Desejo Imediato, como sabe, é um programa semanal, criado aqui no canal A Cor do Dinheiro, para consertar cabeças. Semanalmente estão aqui a Dra. Alexandra Nunes, carinhosamente conhecida por si como Doutora Nunes, e está a Doutora Maria do Céu Santo, como sabe, é ginecologista, obstetra e também tem especialização em sexologia. Ora, estas duas senhoras alternam de 15 em 15 dias. E já agora aproveito para lhe dizer que nós vamos ter uma novidade para si dentro em breve. Vamos criar um programa novo chamado Conversas de Café, que vai ser com estas duas senhoras e mais uma surpresa que eu hei de dar conta disso brevemente. Ora bem, também sabe que neste canal, aliás, neste programa, existe um mail dedicado, desejoimediato@gmail.com, para você colocar as suas dúvidas, as suas questões e até para fazer sugestões. Nós aceitamos sugestões por parte dos nossos espectadores. Ora, o programa desta semana é com a doutora Maria do Céu Santo. Maria do Céu, vamos falar de quê? Vamos namorar, não é? Vamos namorar! Olha, está a ver? Para fim de semana, nada melhor do que vamos namorar. E não é porque hoje é sábado, mas é de facto um dia mais propício, em que em geral há mais disponibilidade para isso, o fim de semana, mas devemos namorar todos os dias. É verdade. Então porquê é que escolheu o tema Vamos Namorar? Escolhi este tema porque neste período de confinamento, muitas pessoas tiveram isolamento, além do confinamento, e não é a mesma coisa isolamento e confinamento. Sim. Nesta fase que estávamos a começar a desconfinar, estávamos, não era? Faites la liaison. Verificou-se uma coisa muito engraçada. É que as pessoas que se tinham separado, às vezes sem terem completado totalmente os relacionamentos, nem para bem nem para mal, começaram a ir à agenda, ao baú das recordações. Sim. E foram descobrir os telefones, ou os e-mails, ou entrar nas redes sociais para aqueles antigos namorados, ou pretendentes a namorados, eles e elas, e para a minha surpresa, eu estou a ver os amigos a voltarem a jantarem com as namoradas ou as amigas de há 10 e 15 anos. Bom, o jantar não tem mal nenhum. A questão aqui é o quê? É para ir mais para a frente, é isso? Depende. Agora, o que se vê aqui é que no namoro nós podemos considerar várias fases. Sim. Uma é a pré-namoro, que é fantástica. É aquela, não é bem real, é aquela fase da sedução, que eu mostro só o meu lado melhor, não é? Quando o outro passa a ombrinha. A pessoa ainda não viu a pessoa acordar ao lado, não é? Sim, mas aí... Sem maquilhagem. Não seja tão ruim. Hoje em dia as pessoas até, muitas usam já pouca maquilhagem e já usam muito a cara quase lavada só com o creme. Mas... Ó Céu, o pré-namoro é só estrelinhas, não é? É que ela faz estrelinhas e corações. E muitas palpitações. Há muita insegurança em geral, o que é que ele gosta, como é que, quando são relações já antigas, será que ele mudou? Este é aquele que eu conhecia. Porque depois as pessoas já levam também algum currículo neste intervalo de tempo, sim, não é? Já mudaram. Já mudaram e também têm alguma experiência que foram adquirindo com alguns parceiros e parceiras que foram tendo ao longo dos anos, não é? Eu já vou voltar à questão do perceber se faz sentido ou qual é a taxa de sucesso deste tipo de relacionamentos, mas voltando à fase do pré-namoro. O que é que nós podemos aconselhar às pessoas nesta fase? Olha, no geral, e hoje em dia nós não podemos, por igualdade de género, dizer que é do masculino ou do feminino, sim, porque isto está mais misturado, mas uma das coisas que as mulheres queixam muito é que andam muito tempo na fase pré-namoro e estão ali, muitas querem um namorado urgente e aquilo nunca mais desenvolve. E então... Em geral, eu tenho falado com alguns colegas que estão nessa fase do não desenvolver e que eu até conheço as namoradas e pergunto, porque quando passam para a fase de namoro, o que é que eles queixam? Queixam-se que elas cobram se vão jantar com os amigos, se vão ver o futebol, se vão a alguma coisa. Há uma cobrança. Por outro lado, é uma exclusividade. Enquanto até naquela fase pré-namoro está tudo bem, muitas vezes a mulher até finge ter alguma demência e que não percebeu nada,
não é? Pensa que lhe passa ao lado e desculpa muita coisa para ver se chega à fase seguinte. Gosto desta, faz-te conta que tem alguma demência, gosto desta. Que é para ver se... E por isso, e por outro lado, esta exclusividade, a cobrança torna-se muito mais público e a pessoa acha que o outro pode ligar a qualquer hora do dia ou da noite para saber onde é que está, na fase de namoro, porque há já um compromisso. Muitas vezes as mulheres, quando estão na fase de passar a essa fase, aceleram muito o processo e os homens vão... Deixa estar isto em lumbarante. Espera aí, pá, não pises tanto no vamos lá acelerador. ver, isso mesmo. Isso é o que se verifica. Agora ainda também começámos há pouco tempo. Mas já agora, porquê é que as mulheres tentam acelerar, Céu? Muitas vezes porque muitas delas querem um maior compromisso e têm alguma insegurança e principalmente quando chegam a alguma faixa etária já que o relógio biológico começa a apitar e a dizer que querem ter filhos, e então estão ali os meses, elas acham que os meses estão a contar para a qualidade dos óvulos e que depois ali se calhar a gravidez não é tão fácil. Mas não acha que depois, quando os homens percebem isso, é dos fatores que levam a afastar-se rapidamente? Precisamente. Mesmo que eles tenham o desejo de ser pais, se elas fizerem muita pressão, geralmente as relações são mais fraturantes. Okay. E há muitas relações que têm um período de colapso mesmo por causa disso. E depois as pessoas dormem sob a ideia, veem que não é bem assim e muitos deles até começam outra relação e depois voltam à anterior porque viram que de facto aquela era a mulher que eles gostavam. E eles eram o parceiro que elas procuravam. Uma pergunta que tem muito a ver com a experiência que eu tenho de vida e de ver, inclusive, entre os meus amigos. Eu conheci várias pessoas, tanto do sexo masculino como feminino, em que fizeram isto, que é, tiveram namorados, relacionamentos interessantes, afastaram-se e mais tarde voltaram. Não conheço nenhum que tenha dado certo. E eu quando conheço. É? Bom. Mas agora a pergunta que tenho para si é, isto acontece porquê? Porque, entretanto, as pessoas fixaram-se numa coisa bonita que tiveram e pensaram que podem fazer o reenactment daquilo e não percebem que as pessoas, entretanto, já viveram outras coisas, já não são a mesma pessoa? É por isso? É. E por isso, porque vão buscar um sonho da adolescência muitas vezes, vão buscar aquela vibração que tinham, que lhes fazia ressonância no corpo todo, não é? E agora muitas vezes já não tem aquela ressonância. E até biologicamente já mudaram. E por isso as pessoas muitas têm insegurança, mas é o que eu costumo dizer, envelheceram os dois, não estão os dois iguais. Mas há uma situação que eu conheço, que um dia... uma amiga chegou ao pé de mim e disse-me, olha, tu nem vais acreditar, eu estou outra vez a andar com o João. Estás outra vez a andar? Estou, olha, vê lá bem, já não via também há um tempo, encontrei-o nas Amoreiras, ele até me puxou o cabelito, e eu vi, até fiquei admirada. Bem, ele era, como tu conheces, não era assim em termos de imagem, pronto, era um homem interessante, mas nada de especial. De repente eu olho e pensei, tem um banho de boutique, tem mesmo. Banho de boutique, conhecia a expressão? Tem mesmo um banho de boutique. Tinha uns óculos grossos, tinha uma maneira de vestir totalmente diferente. E ela começou a sair com ele. E aquilo começou a ver que estava a funcionar, que ele de facto não tinha nada a ver, ele não ajudava nada, sempre chegava à casa, como ela dizia, via televisão e pronto, e por isso tiveram uma situação fraturante no casamento. E agora era um homem diferente. E agora voltaram, já tem uma criança, já foi há uns anos, e um dia ela disse-me assim, sabes que ele no intervalo andou com outra, e obedecia-me imenso telefonar à outra a agradecer o que ela conseguiu fazer dele, o que eu nunca consegui. Vai ao ginásio, preocupa-se com a alimentação, só comia o que não devia, está ótimo e continua. Fantástico. Bom, já conhecemos a fase do pré-namoro e a fase em que se tenta passar para outro momento. Sim, mas há aqui um fator, não são só rosas, tem alguns riscos a fase do pré-namoro. Cuidado com as infecções de transmissão sexual. E pois. São muitas. O preservativo é fundamental. E o que é que acontece? Dizem assim, eu não posso levar o preservativo, pois ele se calhar pensa quando sempre com o preservativo da mala para qualquer ocasião. E se ele não tem preservativo, como é que vai ser? Por isso, pois. O preservativo é fundamental e não tem mal nenhum, está sempre... A Céu está a fazer este alerta porque nota, naquilo que é a sua praxis como ginecologista, que há muitas infecções provocadas por isto.
Precisamente. E por isso nós temos imensas infecções que podem aparecer 24 a 48 horas depois, mas algumas, há casos descritos até 10 anos, por exemplo, a SIDA, não é? As hepatites, a gonorreia, o herpes, os condilomas. Nós temos, eu podia E fazer até quase depois uma o lista HPV, telefónica. não é? E o HPV. O HPV é os condilomas. Os condilomas. Pronto, que é a mesma coisa. Eu não HPV sou é propriamente papiloma, ginecologista. vírus humano, e o condiloma é aquela verruguinha que nós vemos. Está muito bem dito, o HPV é uma das infecções frequentes na atualidade. Mais alertas, Maria do Céu, já na fase da transição do pré-namoro para o namoro. Pronto, por isso, uma coisa que é importante é também não projetar nele aquilo que tem na cabeça como o príncipe, o namorado ideal, não é? Sim. Eu costumo dizer muitas vezes que Príncipe Encantado só havia um e a Cinderela ficou com ele. E é porque não sabemos o fim da história, porque se calhar até se divorciaram, não é? Por isso, não há príncipes encantados, nem vem nenhum aí num cavalinho branco para nos vir buscar, não. Há pessoas reais, com qualidades e com defeitos. E nós também não queremos o chamado bom rapazinho todo perfeito, que geralmente são muito chatinhos. Por isso, temos de ter alguma tolerância no relacionamento, isso aí é que é o principal da relação. Quando conhecemos alguém, claro que há pessoas totalmente incompatíveis umas com as outras e ninguém vai mudar. A pessoa pode mudar ali um bocadinho e coisinhas pequeninas. Agora, de base, não muda. Por isso, quando a relação está a machucar muito, a ferir muito, penso bem se vale a pena continuar a investir nela ou não. Há um momento em que é preciso mesmo questionar isso, não é? Por isso, a pessoa com quem nós devemos gostar mais de estar é connosco. E quando eu costumo dizer, quando eu não gosto de mim, eu gostar de ti, alguma coisa está errada. Mas agora uma pergunta, a Céu dizia assim, bom, não pense que a pessoa vai mudar naquilo que é estrutural. Bem, mas imagino que uma dessas questões estruturais é uma coisa que divide e separa da outra pessoa. Sim. Como é que a pessoa pode minimizar esse efeito? Por isso, o que eu costumo dizer é a tolerância é fundamental. E quando uma das coisas é fundamental para viver feliz, eu também tenho de ceder e desde que não me violem, eu devo partilhar. Claro, se aquilo que, imaginando que um dos objetivos da pessoa, estamos aqui em frente ao Tejo, não é? Num sítio fantástico. É verdade, eu aproveito para dizer, você está com o desejo imediato, já sabe, aproveito para dizer que quero agradecer à Catarina Vaz, que é a dona deste espaço. Quer dizer, dona é o Porto de Lisboa, mas nós estamos aqui a fazer isto a convite da Catarina, aliás, ela está mesmo aqui à frente, quero-lhe agradecer esta gentileza. Não, e olha, é um sítio de facto fabuloso, eu vou dizer o nome, porque não é publicidade nenhuma. Casa de Desenho. A Casa do Desenho, o desenho que eram aqui que se desenhavam os barcos. Não é? Mas é de facto, eu não conhecia hoje pela primeira vez, vim cedinho, ainda corri aqui um bocadinho à beira do Tejo, que faz bem, não é? Liberta aqui as endorfinas e dá-nos melhor disposição para depois tomar o duchite e nos namorar. Céu, última questão, que tem a ver ainda com a história do namoro, mas a pessoa depois começa a dizer assim, isto está a correr bem, será que eu dou o salto? O que é que se aconselha aqui? Primeiro, não precipitar nada. E deixar as coisas andar. Sim, por isso deixar as coisas andar e por isso dar o passo. Hoje em dia muita gente deu um passinho, que já estava a viver junto, foi só ir a casa buscar a mochila e mudar a roupazita lá da cómoda para a outra casa, mas às vezes não, às vezes as pessoas vivem em situações totalmente diferentes e muitos dos casais já não é só a própria pessoa, já têm filhos, e têm pais e têm coisa, por isso há um pacote que a pessoa leva, não é só o indivíduo. Há aqui um aspecto particular que eu gostava de deixar para outro programa, que é o seguinte, como é que duas pessoas depois, quando começam a dizer, bom, então vamos dar o salto e vamos passar a viver juntos, quais são os conselhos que temos que dar para saberem abdicar de certas coisas? Porque quando somos sozinhos, a gente faz o que quer, não é? Quando vem outra pessoa para casa é um grande sarilho. Mas esta questão eu vou deixar para um programa posterior. Mas eu acho que há aqui uma coisa importante. Nós temos de pensar que vivemos e fomos criados em situações diferentes, com experiências de vida diferentes, e depois até damos metade do lençol à outra pessoa. Pois, exatamente. O que não é fácil. Ter espaço individual para cada um, estar bem consigo próprio, pensar, eu para estar bem comigo, como é que eu devo ser?
não é? E essa pessoa é que deve ser para Pois, contar com o outro. exatamente. E depois não está sempre a cobrar, não está sempre a criticar. E em cima. Precisamente deixá-lo fazer, também não está sempre fora. Claro. Por isso há um meio termo, porque se Tem tivesse... que haver liberdade pelo meio. Precisamente, agora, tem de deixar o outro ter espaço, tem de confiar no outro, tem de lhe dar... as pessoas têm de ter a certeza que são exclusivas a quase uma da outra nos termos de afetividade. Pois, Isso é que é o esse fundamental. é o aspecto fundamental. Além disso, as pessoas podem ter amigos e devem ir jantar só com os amigos. Há espaço para estarem os dois, porque dois não são dois. É eu, tu e nós. Pois, Não é? exatamente. E por isso as pessoas são diferentes quando é eu, tu e nós. Por isso, ir almoçar e sair com os amigos separados para trazerem novidades para casa e coisas para contar. Não podem estar assogados ali. E é muito importante haver um bocadinho de espaço para ter lavarete. É preciso oxigênio para as coisas proliferarem. Muito bem, não se esqueça, é eu, tu e nós. Você está com o Desejo Imediato, chegamos ao final do programa, sabe que nós temos um mail dedicado ao programa que se dá pelo nome desejoimediato@gmail.com. Na próxima semana estaremos aqui com a doutora Nunes e em breve você irá conhecer o conteúdo, os termos das conversas de café que vão ser entre a Maria do Céu, a doutora Maria do Céu, a doutora Alexandra Nunes e mais uma pessoa que eu terei o cuidado de dizer aqui. Quanto a nós, tenham um grande fim de semana e quanto a mim e você, já sabe que esta relação íntima, diária, o documentário às 8 da manhã, estará aqui de novo na segunda-feira às 8. Muito obrigado e tenham um grande fim de semana.